hoje em dia é como se fosse família. E antes não, a gente bebia, a gente, sabe, não vivia bem. A gente estava a ponto praticamente assim de se separar. 2 anos de casado, os dois novos, 21 anos. Então não era muito bom. Eu pedi para Deus para Ele preparar um trabalho para mim que não ocupasse o meu fim de semana, porque às vezes ele ficava em casa sozinho e ele bebia e a hora que eu chegava não era bom, sabe? Tinha muita discussão, muita coisa ruim. Aí ele preparou, chegou um dia que ele preparou e eu entrei para trabalhar na APAI e conheci a Lael. Camila era uma funcionária nova, muito simpática, muito prestativa, sempre procurando, o que eu tenho mais para fazer, o que mais eu tenho para fazer. E um dia eu até peguei o livro A Grande Esperança, falei, Camila, você ganhou esse livro? Ela falou, não ganhei. Falei, então vou providenciar para você. Dei o livro para ela e ela sempre perguntando do livro, da igreja. Aí chegou um dia que eu falei, Lael, era 4:30 da tarde, era a hora dela sair. Falei, Lael, o que vocês fazem ao sábado? 10 minutinhos antes de eu sair, sexta-feira, 16h20, o adventista já entra em desespero e já quer resolver tudo para fazer o pôr do sol. E ela chegou e, com toda a educação que ela tinha, ela chegou para mim e falou assim, posso te fazer uma perguntinha? E eu falei, pode. E quase que eu respondi que seja rápido, né, porque eu preciso ir embora. E ela disse, o que vocês fazem no sábado? E aí eu falei, olha, no sábado a gente descansa, né? Conforme diz o mandamento, você vê o verso bíblico aqui e tal. A gente descansa, nós vamos na igreja. E ela falou, posso te fazer um pedido? A gente pode ir na igreja com vocês? Aquilo foi pra mim uma facada no peito. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô falando pra Camila de Deus, tô mostrando a Bíblia, tô mostrando o livro e eu ainda não convidei a Camila pra ir na igreja. Ela falou, vamos, vai ter um batismo, né? E você conhece a igreja, tudo. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Sabe, naquela esperança, com vontade mesmo de vir. Nesse momento ela abriu a gaveta e viu um DVD do Luiz Gonçalves. Aí ela falou, olha Camila, esse DVD faz tempo que tá aqui na gaveta, leva pra você assistir. Se você quiser, né, sem compromisso nenhum, assiste o DVD e vê se você gosta, faz um estudo de cada vez, com calma, senão, né, muita informação, faz devagarzinho que você vai gostar. Tá. Aí naquele dia eu cheguei em casa e coloquei o DVD em cima do aparelho de DVD. Aí então eu peguei, levantei de manhã, fui fazer o café, peguei aquela jarrinha da cafeteira, sentei no chão da sala, que tava sem sofá em casa, né? Aí vi por coincidência um DVD lá, um DVD com uma capa estranha, né? Cheio de prédio, de arranha-céu, que nem São Paulo. Eu falei, que é isso aqui, Camila? Isso aqui é um CD de rap? O que é? Ela me deu, eu tava lá na gaveta, lá guardada há tanto tempo. Falei, vou colocar pra ver o que é, né? Só que era um estudo bíblico, coloquei lá e tava o pastor Luiz Gonçalves falando. No momento que ele começou a falar, Deus já foi maravilhoso e já tocou. Na primeira oração, ele falou assim, meus queridos, eu tô aqui para começar um estudo, se você tá assistindo, você já é vitorioso. Nossa, aquilo já foi... Aí ele falava com aquele jeitinho, vem, chega mais, vamos abrir a Bíblia, vamos procurar comigo, você tem que ver a palavra de Deus, tá tudo aqui, Deus deixou pra gente. Aí a cada oração a gente vamos ajoelhar, já ajoelhava e orava junto com ele, foi muito maravilhoso. Eu fiquei o dia inteiro, assisti o DVD inteiro. E tudo que ele falava era verdade, por coincidência tinha uma Bíblia lá em casa, só que abri a Bíblia e cadê? Achava a passagem que ele falava lá, porque a Bíblia estava velha, parecia que a página que ele falava não tinha, entendeu? Era complicado. No mesmo dia, a gente fez o estudo todo, não obedecendo, assim, não ouvimos o que a Lael falou, né? Foi realmente muita informação, foi como se a gente começasse a enxergar naquele dia. Aí na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, né? Eu falei, Lael, não fomos na igreja, né? Desculpa,
Choveu aquele dia, a gente só tinha moto, não tinha como vir mesmo. Mas a gente assistiu o DVD e, nossa, que maravilha. A gente quer batizar, a gente quer conhecer esse Deus e maravilhoso. Eu perguntei pra ela, né, de quando que tem culto? Aí ela falou pra mim de quarta-feira. Falei, nossa, de quarta-feira? Era segunda-feira ainda, a gente queria muito vir conhecer a igreja, conhecer as pessoas, saber mais sobre a palavra, porque a gente tinha sede, a gente queria saber mais, muito, muito mais. Aí eu falei, a gente não pode fazer nada, não pode fazer nada até lá, né? Ela falou, bom, vocês podem estudar na minha casa, vamos na minha casa, eu vou na sua casa. Eu falei, não, a gente vai na sua casa. Aí segunda a gente foi na terça, a gente foi na quarta estudar, fomos na quinta, na sexta, no sábado a gente veio aqui na igreja e conheceu. A hora que eu entrei aqui, nossa, não dá pra explicar. Foi uma coisa assim que, dá vontade de chorar. Comecei a tremer, comecei a sentir uma alegria, como se não tem explicação. Nós começamos na segunda, estudamos na terça e na quarta-feira eu dei a possibilidade de nós virmos na igreja ou continuar o estudo. Eles preferiram continuar o estudo em nossa casa e pegamos até algumas noites frias, mas ali eles estavam, mesmo de moto, eles estavam ali. E na quarta-feira ele pediu que nós pulássemos o estudo, que eles queriam muito saber sobre alimentação. O que nós comemos, o que não comemos e o porquê. Então, abriu uma exceção e nós então pulamos alguns assuntos e fomos direto à alimentação. E fizemos todo o estudo e eles então concluíram que a palavra de Deus orienta nós abstermos de alguns alimentos. E isso fez com que ela tomasse uma decisão. No dia seguinte, ela abriu a sua geladeira e ela pôde recolher todo o alimento que tinha derivados de porco, principalmente. E ela fechou no saco e colocou no lixo, porque ela não mais queria usar esse tipo de alimento. É só você passando por aquilo mesmo que para você ver que é uma sensação de purificação. Eu conheci a verdade. Eu conheci o Deus maravilhoso que existe, entendeu? E a vontade que dá é de sair falando para todo mundo, sair, Jesus te ama. Ele tem uma vida, um plano maravilhoso para você. Essa é a vontade que dá. Olá, estamos novamente aqui para mais uma aula do nosso treinamento de liderança feminina. Estamos focadas em explorar como sua liderança pode ser um instrumento de influência para trazer mudanças positivas na sua igreja e na comunidade. Juntas podemos construir um legado de amor, discipulado e serviço. Então, prepare-se para compartilhar experiências e adquirir mais conhecimento. Seja bem-vinda a mais uma aula. Olá, querida líder. É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de conhecimento. E a gente que compartilha conhecimento, nós muito mais aprendemos do que ensinamos, né? Então, quero aproveitar para saudar todas vocês, todas as mulheres, as líderes dos campos, agradecer à professora Rosário pelo privilégio e a oportunidade que ela está me dando de participar desse momento especial no projeto de formação de líderes e, principalmente, de maneira especial, liderança feminina. Você já ouviu dizer um ditado popular que tempo é dinheiro? Literalmente, tempo é dinheiro. Só que antes de a gente entrar no nosso tema, eu quero orar com vocês. Então, assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Aqui, Pai, nesse momento, estamos gravando uma aula que vai chegar a várias mulheres que te servem nas diversas igrejas que nós temos. Mais de 2.600 igrejas e grupos espalhados pela Bahia e por Sergipe. E nós louvamos a Deus o trabalho que essas valorosas mulheres têm feito. Elas estão buscando cada vez mais se aprimorar para melhor te servir.
Por isso, Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco nesse dia, nesse momento, aprendendo um pouquinho mais sobre a Tua palavra e aprendendo um pouquinho mais como melhor administrar o nosso tempo, principalmente para que possamos gastar mais tempo com o Senhor. Rogamos em nome de Jesus. Então, quando a professora Rosário me convidou, me pediu para falar de um tema sobre administração do tempo. É comum a gente ouvir falar que tempo é dinheiro. E, literalmente, tempo é dinheiro. Talvez a gente não consiga perceber no nosso dia a dia, mas cada vez mais isso fica latente, fica evidente, que tempo é dinheiro. E, às vezes, não só tempo é dinheiro, o tempo é muito importante para que a gente possa conseguir fazer todas as atividades que precisamos no âmbito pessoal, no âmbito profissional e principalmente no serviço na causa do nosso mestre, né? Então, o tema é a administração do tempo. O que é, de fato, então, gestão do tempo? Como nós podemos fazer a gestão do tempo? Como nós podemos otimizar esse tempo? Eu não sei vocês, mas eu comecei o ano agora e eu já estou com a sensação de que o ano acabou, porque para mim o ano começou esses dias, nós já estamos em julho, um pouquinho mais da metade de julho. Então, realmente, o tempo passa muito rápido aqui para a gente da União. Para vocês terem uma ideia, eu viajo aproximadamente 230 dias do ano atendendo a igreja. Então, a sensação de que o tempo está passando mais rápido, ela é maior. Então, é preciso e é necessário fazer uma organização dessas atividades para que esse tempo seja realmente possível para cumprir todos os nossos compromissos. E aí, o que é, então, a gestão do tempo, né? A gestão do tempo é um processo de priorização e organização de tarefas. Quando a gente quer gerir bem o nosso tempo, quer aproveitar melhor o nosso tempo, a gente tem que fazer um planejamento para que essa execução ela seja o mais real possível e as tarefas, os compromissos que a gente tem, eles aconteçam. Isso passa tanto na questão pessoal, na questão do trabalho e passa também nas atividades que nós desempenhamos da igreja. Você que é líder aí, com certeza você lida constantemente com o tempo, com aquilo que você precisa executar no ministério que você está se empenhando. E é preciso a gente fazer, então, essa organização dessas tarefas para que esse planejamento seja possível ser executado e que nós possamos aproveitar melhor esse tempo, que é igual para todos, mas quando não bem organizado, direcionado, ajustado, dá aquela sensação de que uns conseguem fazer e outros não. Na realidade, todos nós temos o mesmo tempo. O que diferencia um do outro, ou alguém consegue alguma coisa, é justamente a sistematização desse tempo, dessas tarefas, para que a gente possa, então, atender. E aí, uma outra pergunta, né? Por que é importante a gestão do tempo, né? Nós vimos anteriormente o que é a gestão do tempo. Agora, por que é importante? E aí, nós vemos que a globalização, ela trouxe várias situações para o mundo atual. Antigamente, por exemplo, quando é que alguém sabia quando acontecia alguma coisa no mundo? Era muito raro, era muito difícil. Hoje não. De maneira rápida, com o celular na mão, a gente sabe exatamente o que está acontecendo no mundo todo. Eu lembro que eu era garoto e quando a minha família, que eu sou adventista de berço, descobriu que tinha sido mudado o presidente da associação, já tinha 6 meses. Então, hoje, se você não tiver cuidado, até na comissão de nomeação, quando está sendo proposto os nomes, já tem gente com o celular divulgando aquilo que não foi nem votado ainda, né? Ou seja, vai ser uma indicação de uma comissão que depois vai para o plenário para validar. Para vocês terem uma ideia de como a globalização trouxe tudo isso. Exemplo muito recente, o Covid. O Covid chegou muito rápido em todos os países. Ou seja, a globalização, ela traz essa dimensão temporal que adquiriu maior relevância, né, com a expansão e a competição global. Ou seja, existe uma competição quando você fala de empresas, quando você fala de várias atividades, existe essa competição e o tempo é um fator preponderante para que nós possamos organizar essas atividades, cumprir esses objetivos de maneira bem organizadinha. E aí também nós temos algo que é importante, né? A gestão de tempo no trabalho. Para você que é funcionário, funcionária, que trabalha talvez num órgão público, ou trabalha numa empresa privada, ou você que desempenha as atividades na sua igreja,
é importante a gestão do tempo no trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho meu calendário bem organizado, eu tenho minhas tarefas bem listadas, eu tenho tudo que eu preciso fazer durante o ano listado juntamente com a minha equipe, para que eu possa atender e conseguir fazer com que a igreja cumpra o seu propósito na minha área. Então, a gestão do tempo no trabalho é importante porque nós precisamos fazer o quê? Adequar a gestão de tempo no trabalho que permite ao profissional ele ter uma construção de uma imagem individual mais eficiente. Eu não sei se vocês talvez já se depararam em algum momento com alguma situação, eu já me deparei bastante servindo na igreja nesses mais de 16 anos, é que às vezes você tem um colaborador que ele consegue desenvolver suas atividades, e às vezes você tem um outro colaborador que não consegue fazendo as mesmas tarefas, ele tem dificuldade. Quando nós vamos avaliar o porquê que ele não está conseguindo, nós percebemos que ele não está conseguindo porque ele não tem uma sistematização no trabalho. Então, ele passa aquela imagem que ele não consegue fazer, que o tempo é insuficiente. Mas por quê? Porque tem vários pontos, nós vamos ver ao longo dessa apresentação, como, por exemplo, distrações. Alguns são mais suscetíveis a distrações do que outros. E quando você não tem essa rotina sistematizada no trabalho, isso vai levar ainda mais a um prejuízo e o comprometimento daquelas atividades e a imagem desse colaborador. Então, eu particularmente já me deparei várias vezes com os próprios colegas que dizem, olha, mas como é que fulano consegue e o outro não consegue? É impossível, as atividades são iguais, eu sei que as pessoas são distintas, e aí a gente vai ver claramente que não houve uma sistematização daquelas tarefas. E aí, automaticamente, os pontos vão sendo confrontados, as distrações, e aí a gente vê que a pessoa não consegue fazer, não consegue avançar. E a gestão do tempo na vida pessoal? Será que é importante a gestão do tempo na vida pessoal? Vou dar o meu exemplo. Como eu falei, eu viajo muito. Então, esses dias que eu estou aqui no escritório da União, eu não viajo sistematicamente, eu viajo de maneira alternada, e eu faço a minha agenda, o meu calendário de acordo com as necessidades da igreja, mas sempre adaptando a minha vida pessoal, para eu poder cuidar bem da minha esposa, para eu poder cuidar bem do meu filho. Eu tenho um filho de 9 anos, e eu preciso dar atenção. Ele está nesse processo de formação, e eu preciso dessa atenção. Ele precisa da figura do pai por perto. Então, eu trabalho também essa organização, para atender bem a minha vida pessoal, atender bem a minha família. Eu tenho mercado para fazer, eu tenho lazer para poder fazer com minha família. Então, tudo isso eu vou sistematizando no final do ano, início do ano, eu já sistematizo tudo isso para que eu possa atender todas essas necessidades, balizar bem a necessidade da igreja, a necessidade da minha família, a necessidade do escritório aqui interno, porque tem várias coisas, e isso tudo passa pela organização. A organização, a sistematização disso é que vai fazer a diferença para que eu possa conseguir, ao longo do ano, cumprir essas metas. Senão, não vai dar certo. E aí vem uma coisa que geralmente acontece muito, né? Como lidar com as atividades que fogem da minha rotina. Às vezes acontecem atividades pessoal, no trabalho e na igreja, que foge da minha rotina tradicional, ou seja, eu estabeleci uma rotina e ali aparece alguma coisa que foge daquilo que foi estabelecido. Como fazer para que a gente possa também enfrentar esse desafio, né? E aí a gente entende que vai ter dentro do planejamento, quando a gente faz esse planejamento, a utilização do tempo, as técnicas que nos permitem a fazer esse planejamento, nós vamos ter eventos aleatórios que exigem mudanças nesse processo. E isso é comum também acontecer. Nós não podemos engessar ao ponto de que não tenhamos como organizar. Por exemplo, você tem uma sistematização de atividade e, de repente, pode falecer um membro da igreja, pode falecer um membro da família, e que você tem uma reunião marcada, um compromisso muito importante, mas esse fato inusitado que aconteceu é algo que aconteceu aleatoriamente, não estava previsto, é uma variante incontrolável, como a gente fala, e que nós temos que atender. Então, isso acontece, e nós temos que ter também esse conhecimento para saber dosar isso. E por conta disso, é necessário ter flexibilidade. Ou seja, eu vou construir
um calendário, eu vou construir uma agenda, eu vou sistematizar, mas eu tenho que ter internamente comigo que em algum momento talvez eu tenha que fazer alguma flexibilidade disso. Eu já tive que desmarcar, por exemplo, um programa em que eu iria falar e um sermão que já tinha um tempo que eu tinha marcado. E eu tive que ligar para os irmãos, para o ancião, para o pastor, e dizer, olha, eu não tenho como ir hoje, porque aconteceu um evento muito complicado e eu não posso faltar. Então, a gente, quando vai construir esse planejamento, nós temos que entender que as tarefas, elas precisam ser sistematizadas para serem cumpridas, o tempo determinado para cada coisa, mas nós temos que entender que temos que ter flexibilidade, porque coisas ao longo do caminho irão acontecer. E daí a gente precisa, claro, ter essa flexibilidade, ok? E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de algumas ferramentas e técnicas de gestão do tempo, né? Eu vou, no final, apresentar umas 2 ou 3 telas que vou mostrar para vocês verem ao longo do tempo, que é o que nós estamos falando aqui, o quanto o tempo se relaciona diretamente com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional, com a nossa vida em atender o ministério que nós desenvolvemos na igreja, e vocês cuidam de um ministério para mim que eu acho importantíssimo, que é o Ministério da Mulher. É o atendimento às necessidades femininas, aconselhamento, estar perto, esses programas que vocês fazem com todo o mimo. Eu sei que há um planejamento para que tudo aquilo aconteça, e isso vai de encontro a muitas necessidades de muitas mulheres. Eu estou falando isso por experiência própria da minha casa, da minha mãe, da minha sogra, que já participou, que ainda não é adventista, que já participou, e quanto aquilo foi importante. Então, principais ferramentas e técnicas de gestão do tempo. E no final eu vou mostrar o quanto isso tem a ver e a importância com a nossa vida financeira, que é algo muito negligenciado no nosso país quando se fala na ciência das finanças, em estudar. Eu até brinco quando faço alguma palestra na área de finanças e faço uma pergunta, quantos querem ser médicos? E aí 2 ou 3 levantam a mão dizendo que querem ser médicos. Aí eu pergunto, quantos aqui lidam com finanças? Alguns ficam em dúvida, outros levantam a mão, aí eu brinco e pergunto, quantos atravessam a rua e vai comprar uma sacolinha de pão? E aí todo mundo levanta a mão, porque praticamente todo mundo já fez isso, né? Ou seja, nós lidamos com isso no dia a dia, mas às vezes a gente não dá importância a esse tema. E a administração do tempo é algo importantíssimo. Isso interfere na vida profissional, como eu mencionei, na vida espiritual. Tem muitos casamentos, inclusive, que estão terminando por conta do tempo. Porque o esposo não separa tempo para a esposa não separa tempo para o casal, não separa tempo para os filhos, não separa tempo para estar em família, e tudo isso é importantíssimo. E o primeiro dessas diretrizes, ou dessas ferramentas e técnicas da gestão do tempo é planeje, crie planos, metas diárias, semanais, mensais e anuais. Parece ser chato, e às vezes é chato mesmo. É igual quando nós vamos fazer um planejamento financeiro. Geralmente, quando nós começamos a estabelecer uma planilha e colocar quais são os itens que nós temos de gastos, de entrada, para no final a gente apurar um resultado, essa é a parte mais desafiadora, porque às vezes a gente ouve uma palestra, sabe como fazer, mas a rotina de sistematizar esse planejamento é o mais desafiador. E esse acompanhamento. Então, a gestão do tempo requer planejamento. Então, a gente precisa criar metas diárias, semanais, mensais e anuais, para que nós possamos conseguir cumprir e avançar. Estabeleça prazos. É importante tornar os objetivos mais concretos e palpáveis. Se a gente não tem os objetivos estabelecidos com prazo, não vai dar certo. E eu, por exemplo, eu tenho prazos estabelecidos para várias coisas. No trabalho aqui da União, eu tenho metas que eu estabeleço da minha área, que eu trabalho com a minha equipe, e nós vamos checando se nós estamos conseguindo aqueles objetivos. Quando alguma coisa, como eu falei anteriormente, que precisa ter flexibilidade, ou alguma variável incontrolável interfere nesse planejamento, a gente senta, reorganiza para que nós possamos cumprir os prazos e chegar onde nós precisamos. Uma outra coisa também importante use calendários e organizadores. Existem várias formas de organizadores. Por exemplo, nós na contabilidade, no departamento pessoal, usamos uma ferramenta chamada Trello. Essa ferramenta, ela nos serviu durante muito tempo. Depois nós percebemos que surgiu uma ferramenta melhor, chamada Todoist. Esse Todoist, ele sistematiza, a gente consegue colocar documentos lá em PDF. E aí eu dou um exemplo para vocês.
Às vezes chega um menino para ser o assistente do contador. E ele acabou de formar, ele passou num processo seletivo, ele acabou de formar. Ele tem um conhecimento teórico, mas ele não tem um conhecimento prático do que fazer. Então, quando ele senta na cadeira para auxiliar aquele contador, ele já tem lá no Todoist todas as atividades que ele desempenha e com exemplos de como ele fazer. Então, isso tudo facilita. O que é isso? É uma ferramenta tecnológica moderna que a gente já consegue acompanhar no celular e eu consigo saber, mesmo viajando para qualquer lugar do mundo, se aquele colaborador ele está cumprindo aquelas atividades. Claro que quem acompanha ele diretamente é o líder dele imediato, o contador. Mas a gente consegue, no final de um período, sentar e avaliar se ele está cumprindo aquelas atividades. E se não está cumprindo, por que não está cumprindo? Eu lembro bem que quando eu trabalhei em uma associação aqui da União Leste, e tinha 2 meninos que faziam a mesma atividade, na parte da educação. E um não conseguia de jeito nenhum. E era justamente aquele que demonstrava mais habilidades. E aí depois nós descobrimos que ele não estava conseguindo cumprir aquilo, porque ele estava desconhecendo a sistemática que nós fizemos de organização e acompanhamento desse aplicativo. Ele não seguia paulatinamente e ele estava se distraindo nos momentos, em alguns momentos, assistindo filmes, assistindo seriados pequenos, e aquilo estava tomando tempo dele. E, inclusive, em algum momento, ele chegou a negar isso. Só que como fica tudo registrado, os acessos individuais, nós fomos recorrer aos acessos dele e nós percebemos que ele estava assistindo essas coisas. Então, chamamos, conversamos, orientamos, e aí a gente passou a entender por que não se cumprir aquela atividade. Se eu não tivesse isso sistematizado, eu não conseguiria identificar. Então, daí a importância de você ter ferramentas. E hoje, você tem isso de maneira gratuita. Em todas as pesquisas que a gente faz no Google, aparecem várias ferramentas, tá? E aí, nós temos aí um outro item, que também é fundamental, que é o quê? É conhecer os nossos limites. Nós precisamos conhecer os limites físicos, os limites financeiros, os recursos que nós podemos empreender, incluindo o tempo, né? Então, é importante a gente saber isso para saber onde eu vou chegar. Por exemplo, se você tem um plano de ter uma independência financeira, você precisa saber o que você ganha, quanto você tem de gastos e sistematizar isso para você saber o que vai sobrar e que você vai poder guardar e você aí vai analisar agora ao longo do tempo. Isso é fundamental. Isso faz parte dessa sistematização e dessas ferramentas para que a gente possa gerir bem o tempo e saber onde nós queremos chegar. Outra coisa que nós temos que aprender é dizer não. Eu não tenho como atender todos os pedidos que me fazem, tanto no âmbito financeiro, quanto principalmente no âmbito do tempo. Eu sou convidado para pregar em várias igrejas, para fazer palestras, mas eu não consigo, ao longo do ano, com as atividades que eu já tenho, natural do andamento da igreja, aqui nas atividades da União e dos campos, atender tudo que me pede. Então, se eu não tiver sistematizado isso, alguém me encontra e diz, olha, vai pregar na minha igreja, olha, eu vou fazer isso. Se eu não sistematizar isso, eu vou dizer que sim, e na realidade eu não vou fazer isso. E isso é muito ruim. Então, também nós temos que aprender a dizer não. Para a família, às vezes, para os filhos, para o cônjuge, dizer, olha, não dá para fazer isso. Não dá nesse tempo. E arrumar alternativas também. Mas nós temos que também aprender a dizer não, porque senão a gente vai, com certeza, comprometer o nosso tempo. É importante também que nós passemos a estabelecer tempo necessário para cada atividade. Eu sei que parece ser chato e burocrático, mas nós temos que atender esse quesito. Tempo para execução de cada tarefa é importantíssimo, né? Definição prévia, aproximada. Não tem como, claro, a gente saber exatamente, mas nós precisamos estabelecer tempo para cada tarefa, fazer a mensuração, colocar nesse planejamento, colocar em uma ferramenta que vai me possibilitar esse acompanhamento e estabelecer o tempo necessário para essa atividade. Nós precisamos ter foco. Se nós não temos o foco, aí nós vamos nos distrair e aquela tarefa ela não vai ser executada. Ela vai ficar pendente alguma coisa. Então, é preciso e é fundamental, durante a execução da tarefa, seja ela qual for, estar presente de corpo e mente, ou seja, eu tenho que estar dedicado, e para isso eu tenho que ter disciplina. Se eu não tiver disciplina, eu não vou ter o foco necessário para acontecer. Outra coisa, nós temos que bloquear as distrações. Uma das coisas que tem trazido muitas distrações são alertas de e-mail, WhatsApp, são pontos e potenciais
redutores de desempenho natural. Você está aqui com o celular próximo na mesa, o meu celular está aqui do lado da mesa. Se eu não tirar, se eu não desabilitar as notificações, o tempo todo ele fica notificando. Aqui no meu relógio ele fica notificando. Então, automaticamente, eu vou me distrair de alguma atividade. Então, é preciso também bloquear essas distrações para que você possa conseguir executar as suas tarefas. Outra coisa importante é, seja objetivo. E a objetividade é necessária em 2 aspectos básicos, a execução e a comunicação. Então, se você é objetivo na execução e na comunicação dessa tarefa, do que você está fazendo, o seu tempo vai render. Você vai conseguir pegar esse seu tempo e multiplicar ele. Embora você tenha 24 horas, você vai conseguir multiplicar ele porque você vai conseguir encaixar várias atividades e vai conseguir otimizar. Uma outra coisa também importante é a prioridade, tá? Diversos autores propõem formas e critérios de priorização, né, diferente entre eles. Mas a gente precisa fazer um alinhamento das estratégias, o grau de dificuldade na execução dessas atividades para a gente priorizar. Uma outra coisa também importante é que nós temos que delegar. William, mas eu trabalho na igreja, eu sou líder do Ministério da Mulher. Sim, e você tem auxiliares nesse ministério. Você tem pessoas. Então, você precisa delegar algumas dessas tarefas e acompanhar. Então, se você sistematiza esse planejamento e você utiliza essa ferramenta de delegar, eu, por exemplo, aqui na União, se eu não delegar, eu morro e eu não consigo atingir os objetivos, porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eu delego para essa equipe tarefas, sistematizamos nesse planejamento, colocamos nessa ferramenta e eles vão sendo executadas. Essas tarefas vão sendo executadas e eles vão cumprindo essas tarefas e a gente vê como a coisa vai fluindo. Então, delegar no ministério que você serve, com aqueles que trabalham contigo, é importante porque tem vários dons que precisam também ser colocados em prática. Delegar em casa. William, mas como assim em casa? Delegar as atividades. Tem que dividir as atividades em casa. Você tem filhos, os seus filhos podem contribuir também com tarefas. E desde cedo, eu lembro muito bem que em casa, meus pais, já desde pequeno, a gente fazia as atividades. Na sexta-feira, os 3 irmãos eram quem praticamente arrumava a casa. Um varria a casa, o outro lavava os pratos, o outro passava pano na casa. E naquela época não tinha as coisas que nós temos hoje. Eu morei um tempo na zona rural e a casa, não sei quantas de vocês conhecem, mas na casa o piso não era porcelanato. Era aquele piso de cimento que depois dava um vermelhão liso. E a gente, para poder passar o pano, era um balde de água limpo e depois um pouquinho de querosene, que era para dar o brilho no piso. Então, não sei quantos alcançaram isso, mas era assim. Então, cada um tinha uma atividade. Quando a gente ia preparar a comida para o final de semana, minha mãe delegava atividades para cada um. A gente fazia muita coisa manual em casa, saudável, natural. Então, eu lembro que manteiga, a gente pegava o leite e fazia manteiga. Então, alguém ia lá bater numa lata a manteiga, a nata que ia virar a manteiga. Então, para vocês verem como é importante também delegar em casa, porque em casa também você tem a oportunidade de delegar. Outra coisa também importante é registrar os resultados alcançados, é compartilhar quando você trabalha em equipe o resultado. E equipe em casa, equipe no trabalho, a equipe na igreja. Olha, nós conseguimos os objetivos propostos. É importante registrar esses resultados e é importante também compartilhar esse sucesso, né? E aí também, com isso, a gente vai vendo a atenção nas análises, as falhas que que tivemos e o entendimento melhor desse sucesso, ok? Uma outra coisa também importante é sempre tempo para os imprevistos. A gente precisa calcular, entender que nós precisamos separar um tempo para os imprevistos. Acontece muito e a gente precisa ter isso. Exemplo, quando eu faço o orçamento da União, eu separo uma verba chamada imprevistos e eventuais. Acontece coisas ao longo do período que nós fizemos toda a previsão orçamentária, mas acontece coisas que é importante. Então, essas atividades podem acontecer e estabelecer espaço na rotina para absorver essas atividades não planejadas também é importante para que a coisa aconteça. Agora, eu quero de maneira bem prática me dirigir a vocês e mostrar
como é importante dentro de um planejamento financeiro, e você vai ver que 2 ou 3 coisas têm a ver com o tempo. E isso é importantíssimo. Então, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, eu elenquei aqui 7 coisas que é importante no planejamento financeiro. E de investimentos também. Então, por exemplo, você organiza suas finanças. Quando você vai pensar em investimentos, para poder você investir, primeiro você tem que organizar suas finanças. Depois você tem que definir os seus objetivos. E isso tem muito a ver com o tempo. Depois você tem que descobrir qual é o seu perfil de investidor. Existem várias formas de você descobrir o seu perfil. Mas o que eu quero dar destaque é 1 ou 2, 3 itens que tem a ver com o nosso tempo. Primeiro. Segundo, o segundo item diz, defina seus objetivos. Isso é importante na gestão de tarefas, na gestão do tempo. E aí a gente precisa definir. O quarto item aí, conheça os tipos de investimento. E vocês percebem que tudo vai passando pelo conhecimento das coisas. A gente precisa estudar, se debruçar em algum tema para que a gente possa saber o que vamos fazer e para onde vamos. O quinto é, elabore seu plano de investimento. Aí depois você começa a investir. E o sétimo, monitore seus investimentos. Vocês entenderam que isso aqui tem a ver com tempo? Primeiro, você organizar suas finanças. Nós estamos falando de tarefas que vai ser feita para organizar. Isso tem a ver também com o tempo. Agora eu quero que vocês vejam na prática como é importante o tempo. Se vocês olharem essa telinha aqui do lado esquerdo, onde tem juros compostos, é um aplicativozinho que eu tenho e que me faz calcular o tempo desses investimentos. Se você olhar aí, tem valor inicial 10 mil. Isso aí você hoje vai fazer um investimento e esse investimento que você vai iniciar é de 10 mil reais. Daqui a 20 anos, como é que vai estar esse investimento? Você fazendo um aporte inicial de 10 mil, todo mês você fazendo um depósito de 300 reais e uma taxa de correção, isso em renda fixa, a 0,9. Em 20 anos, quando terminar os 20 anos, você vai ter 338.802,93. William, o que é que tem a ver com o tempo? Tem tudo a ver com o tempo. Quando você fala de investimento, você fala de organização, você fala principalmente do tempo. Quanto maior o tempo que você pensa em investir, quanto maior o tempo que você separa aquele dinheiro só para investir, ele vai lhe trazer uma rentabilidade maior. Então, o tempo ele está presente em tudo na nossa vida. E a gente tem que saber administrar muito bem isso, porque senão isso pode trazer graves prejuízos para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e naquilo que você desenvolve, mais uma vez, como eu tenho falado, que é o ministério. E, além disso, ou seja, o seu resultado em 20 anos, seguindo esse planejamento, vai dar 338.802,93. Muitas pessoas dizem assim, mas como eu vou conseguir juntar esse dinheiro? A gente, às vezes, não consegue juntar, porque, primeiro, nós não fazemos o planejamento e não calculamos o tempo. Se você olhar agora do outro lado, onde tem 15 mil com a mesma telinha, você vai perceber que o valor inicial, ou seja, a pessoa fez um aporte de 15 mil, ela está fazendo um aporte de 100 reais por mês, a uma taxa de 0,8. O período é o mesmo. William, por que o valor é menor? Porque o aporte mensal é menor e a taxa de correção ela é menor. Então, só para vocês entenderem como o tempo, não só o aporte mensal e o inicial, mas você vê que o tempo é parecido, mas ele faz a diferença. Ou seja, o tempo é o mesmo, mas o valor também houve diversificação e mudança do valor. Mas você percebe que ao longo do tempo, assim, há um ganho, e um ganho expressivo. Imagine, a pessoa que pode ter uma poupança guardada de 15 mil e pode fazer um aporte todo mês de 100 reais. A pessoa diz, não, mas 100 reais é muito pouco. Mas quando você olha ao longo do tempo, olha quanto vai render. Então, por isso que eu digo sempre que o tempo, ele é um fator decisivo e importantíssimo na nossa vida. E mais uma tela. Do lado esquerdo, você tem um valor de 20 mil como aporte inicial. E aí você vai perceber como o tempo faz a diferença. No outro lado, você tem um depósito mensal de 600, uma taxa de correção de 0,9. E você tem 20 anos. Olha quanto uma pessoa que tem 20 mil guardado hoje, fazendo uma aplicação conservadora, e aí você vai ver ao longo do tempo, ela vai fazendo um aporte mensal de 600 reais. No final de 20 anos, ela vai ter quase 700 mil reais guardado. Olha como faz a diferença. Olha como é importante. Se você não sistematiza, se você não dá importância do tempo, se você não dá importância para as tarefas, para essa organização, você não vai conseguir perceber isso.
Aí alguém diz assim, não, mas eu não consigo guardar isso. Ok, você pode guardar um valor menor. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que está me assistindo, que não tem as finanças organizadas, que pode organizar as finanças, e vai ver que se fizer isso, você vai chegar numa idade especial, e você vai aproveitar melhor a sua vida, e você vai ter um lastro financeiro maior. Por quê? Porque o tempo, ele faz toda a diferença na nossa vida. E agora, olhe do lado direito. No lado direito, você tem um aporte inicial de 500 mil. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer um aporte de 500 mil, mas tem gente que consegue. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm condições e que vai assistir esse vídeo e que vai ter condições de guardar 500 mil reais. Existem pessoas no nosso meio. E se ele fizer um aporte de 3 mil reais mês, há uma correção de 0,9. Aí você veja como o aporte inicial, mas principalmente o tempo, ó, em 10 anos, fazendo esse aporte mensal, ou seja, o inicial é 500 mil, o depósito mensal é 3 mil, e a taxa de correção a mesma, 0,9. Em 10 anos, ela vai ter mais de 2 milhões de reais. Se você não sistematizar isso, se você não calcular o tempo, não sistematizar, não colocar e não acompanhar, você não consegue ter essa mensuração, perceber que isso é possível. Isso é possível quando? Quando eu sistematizo, quando eu organizo as tarefas e quando eu levo em consideração o tempo. O tempo sempre vai estar presente em nossa vida, ele sempre será um fator de grande diferencial para que nós possamos cumprir o que precisamos cumprir como tarefa na família, nos trabalhos que nós temos, nos ministérios que exercemos na igreja e na vida pessoal, na vida individual. Então, percebam como o tempo ele é importante ser observado. Então, o que eu quero dizer para vocês que algo que, muito embora eu sou bem jovem ainda, eu tenho 41 anos, eu aprendi cedo, mas eu ainda acho que foi tarde. O meu filho, ele está tendo uma oportunidade de crescimento, de aprendizado que eu não tive. Então, eu já sentei com algumas pessoas para fazer e sistematizar, considerando as finanças dela, o tempo, o valor que ela pode fazer aporte, e ela olhar e dizer assim, mas ao longo do tempo eu consigo isso, sem fazer muito sacrifício, só tendo a disciplina, sistematizando aquele acompanhamento, aquela tarefa para ser cumprida e aquele aporte. Eu, por exemplo, eu tenho um plano estabelecido em casa e eu sigo sistematicamente, além de pontuar as minhas necessidades, da minha família, o meu pacto, o meu dízimo já é descontado direto da folha, mas o meu pacto, que é eu que entrego através do CVMI. Então, eu separo um percentual todo mês para guardar e eu não abro mão daquilo. Já aconteceu comigo, por exemplo, uma variável incontrolável que eu tive que abrir mão naquele período, mas na sequência eu retornei. E qual é o maior fator? O maior fator chama-se tempo. O tempo cada vez mais me mostra que cada vez mais quando eu vou fazendo isso e sistematizando isso, vai chegar um momento que eu vou ter um valor guardado, que se eu não tivesse sistematizado e levado em consideração o tempo, eu não conseguiria. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não consigo fazer isso. Não, lá na frente eu faço isso. Ela vai deixar para fazer isso no período que ela não vai ter mais como fazer. Então, eu queria deixar aqui registrado a minha alegria em participar desse momento com vocês, dizer o quanto é importante a gente observar o tempo, a sistematização das tarefas, a execução dessas tarefas e o resultado dessas tarefas, para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Então, que Deus continue abençoando cada uma de vocês, que vocês continuem crescendo em graça, aprendendo mais, e lembrem-se, não deixe para amanhã o que tem que fazer hoje. O que tem que fazer hoje é o quê? É pegar o conhecimento que a gente tem, sistematizar todas as nossas rotinas, e aí tem várias ferramentas para fazer isso, colocar tempo, pegar essas tarefas e o cumprimento delas na vida pessoal, na vida cristã e na vida profissional. E você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. Parece ser muito burocrático, parece ser muito chato, mas quando a gente coloca isso faz a diferença. Eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo que chama Calendar. Esse Calendar, ele me permite organizar todas as minhas tarefas. Hoje pela manhã, quando eu acordei, logo cedo, esse calendário me lembrou que hoje era o dia que eu ia gravar essa aula. Então, você vê como é importante. Eu poderia esquecer. Eu já estava com essa aula preparada, a minha apresentação, mas eu precisava gravar. Então,
Que Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês continuem crescendo, aprendendo para melhor servir a sua família, servir onde você trabalha e, principalmente, servir o nosso Deus. E quero encerrar, claro, com uma oração para que Deus possa abençoar a você e a sua família. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Deus, mais uma vez nós achegamos ao teu trono de graça e fazemos isso pelos méritos de Jesus. Nesse momento que estamos encerrando essa aula de apresentação de como melhor lidar com o tempo, com as tarefas, com o objetivo único de melhor te servir, melhor servir a nossa família e melhor também servir onde nós trabalhamos, a empresa, a instituição que trabalhamos. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame uma bênção poderosa sobre cada uma das tuas líderes, das mulheres da tua igreja que tem feito a diferença. Que nós possamos, Pai, aprender cada vez mais a sistematizar as nossas rotinas, as nossas atividades, não para gerar mais burocracia, mas para que nós possamos cumprir as nossas responsabilidades e assim apressar a volta de Jesus. Fazemos isso em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e eu espero que possa ter contribuído um pouquinho para o crescimento de vocês e desse curso tão especial que está sendo promovido pela União Leste e pelos campos aqui da União Leste. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço.